Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. É dia de decisão, vale vaga nas semifinais do Campeonato Estadual e é dia de Clássico Alvinegro em São Januário. Vasco e Botafogo, mas é dia de trazer muita informação. Antes, convido você a deixar o seu like, comentar, compartilhar para os seus amigos e, claro, se inscrever no nosso canal. E tenho certeza que você já baixou o nosso aplicativo, não? Ah, não é possível. Então vou te dar uma chance. Olha aqui, vai pintar aqui QR Code para você escanear agora e baixar de graça e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, por favor, compareça à gerência, porque nós temos um grande jogo em São Januário. De um lado, o Vasco, numa corrida de recuperação, tentando resgatar a relação com seu torcedor, aquele otimismo, os grandes momentos que andam distantes. Do outro, o Botafogo, que veio da primeira partida final da Recopa da Sul-Americana. Está pensando no jogo da volta. O que esperar desse duelo alvinegro em São Januário, domingo, 4 da tarde. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem sim? Um grande abraço a você, a todas e a todos. Não, e além disso, tem essa questão da classificação, como você disse, né? É um jogo ali de realmente de embate, né? Uma briga direta ali pela vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Agora, do lado do Vasco, Fábio, assim, muito se falou, né, do duelo contra o Flamengo, de que o Vasco no primeiro tempo, melhor dizendo, foi muito mal, que realmente foi pressionado, foi amassado pelo Flamengo, enfim, muita discussão já foi feita sobre isso. Não é esse o nosso assunto principal aqui hoje. Inclusive, em termos de números, se a gente for olhar só a frieza dos números, eles não são tão ruins assim, né? Porque o Flamengo pecou ali porque não tem um centroavante de ofício, um homem dentro da área, mas enfim, isso é outro debate. Vamos falar agora do Vasco. Assim, a grande questão do Vasco, né? O Carille, eu volto a dizer, ele é um bom técnico para montar bons times. Ele realmente conhece ali do futebol, conhece do riscado. Ele já deu a letra, né? Que ele precisa de jogadores mais velozes, tanto que o Vasco está atrás aí do português, né? Do Nuno Moreira, também do Garré, que são jogadores que jogam ali do meio campo para frente. Agora, em relação ao jogo do Vasco, é isso, né? O Vasco tem que realmente se preocupar em fazer um meio campo ali um pouco mais parrudo. E no segundo tempo contra o Flamengo isso aconteceu, né? O Carille conseguiu no intervalo, sem trocar jogadores, dar uma arrumada ali no meio campo e principalmente também proteger melhor a defesa. E aí no segundo tempo, né? Se aquela bola na trave entra, a história poderia ter sido outra. Mas, enfim, temos aí essa discussão em relação ao Vasco, né? Esse grande ponto de interrogação. E, claro, e agora jogando contra o Botafogo que também está com a cabeça na final da Recopa, o Vasco tem que, ainda mais jogando no seu estádio, diante da sua torcida, tem que mostrar o que veio e realmente tem que mostrar para a sua torcida que vai ter uma temporada boa agora aí em 2025. E lembrando, né, do lado do Botafogo, que ainda está sem técnico, por isso que nessa arte, para quem não está vendo, está só ouvindo, tem uma arte aqui que eu preparei aqui entre Vasco e Botafogo, com os duelos recentes, mostrando que há um equilíbrio, né? 2 vitórias para cada lado e um empate nos últimos 5 jogos. E aí, do lado do Vasco, eu coloquei a foto do Carille e do lado do Botafogo, a foto do Mané Garrincha, porque afinal de contas não temos treinador para colocar aí. Tudo bem, o Caçapa está lá como interino, mas não sei também, de repente se muda tudo, enfim. Então o Botafogo precisa realmente arrumar aí um técnico quanto antes para aí sim conseguir preparar melhor esse seu elenco, que é bom, né? Não é tão bom talvez como o do ano passado, mas sem dúvida é bom. O Botafogo tem chance de chegar à semifinal. Ele tem que fazer uma conta, ele tem que vencer o Vasco, torcer contra o Fluminense ou contra o Madureira. Todos os jogos acontecem às 4 da tarde, a federação mudou, e de forma correta, porque o Fluminense estava previsto para 7h30 da noite, que seria um absurdo. O Fluminense entrar em campo sabendo o que ele precisaria fazer, mas até num comum acordo com a Polícia Militar, que autorizou o clássico em São Januário e, ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, Fluminense e Bangu no Maracanã. A geografia é muito próxima, para quem não é do Rio de Janeiro. O estádio do Vasco do Maracanã é muito próximo mesmo. De carro você chega em 5 minutos. Então as torcidas, infelizmente, podem se encontrar depois do jogo e a Polícia Militar vai ter trabalho realmente, porque são 3 torcidas rivais. Vasco e Botafogo não, por isso que o jogo é autorizado em São Januário. Mas a do Fluminense,
torcedor tem que ter calma, ir ao Maracanã para torcer, de lá vai embora para casa, e o mesmo acontecendo com vascaínos e alvinegros. Agora, Edu, você falou do Carille, ele está muito pressionado nesse início de trabalho, principalmente porque perdeu os 2 clássicos, perdeu para o Fluminense e perdeu para o Flamengo. Se ele for eliminado no domingo das semifinais, porque nesse momento o Vasco é o 4º colocado, estaria pegando inclusive o Flamengo. O retrospecto recente contra o Botafogo é lá e cá. Botafogo tem melhores números de conquistas nos últimos anos. Libertadores, brasileiro, está brigando sempre na parte alta e o Vasco está patinando. Mas no duelo, inclusive o confronto geral, o Vasco leva muita vantagem. É o mais desequilibrado do Rio de Janeiro. Mas o Carille está pressionado porque o time não tem evoluído, principalmente Felipe Coutinho, que tem sido uma decepção, Edu. Não, exato, né? Porque assim, o Coutinho, ele fica meio que perdido. Eu tenho visto os jogos do Vasco, eu fico com essa impressão. Porque, claro, ele é o cara que veio para armar esse time, né? Para colocar os seus companheiros na cara do gol, enfim. Só que também, por causa dessa deficiência, talvez, no meio-campo vascaíno e tal, o Coutinho também está muito preocupado em fechar os espaços ali, né? Seja junto com o Tietê, com o Matheus Carvalho, enfim, com o Hugo, assim, ele tem uma função tática importante ali no sistema defensivo do Vasco. E isso eu acho que está complicando bastante a vida do Coutinho, pelo menos nesse início de temporada. Mas sem dúvida, o jogo do Vasco vai passar muito pelo Coutinho, né, Fábio? Por ele e pelo Payet. 2 jogadores Outro que não têm deixado, né, um futebol brilhante e são jogadores caros. Os 2 somados chegam a quase 3 milhões de reais numa folha salarial do Vasco, que não é uma folha alta ainda, mas é uma folha que esses 2, com esses salários, eles em campo deveriam entregar mais, mas não têm tido um bom aproveitamento. O próprio Felipe Coutinho mesmo não tem tido uma boa sequência. Eu acho que o físico do Felipe Coutinho está dando mostras de que está na reta final. Essa é a grande coisa que temos que acompanhar agora nos próximos jogos, né? Sem dúvida, eu tendo a concordar com você, sim. Porque, por exemplo, se você comparar com o Neymar no último domingo veio de uma LCA, né? Ligamento cruzado anterior. Uma cirurgia muito grave, mais de 1 ano parado. Ele fez o 4º jogo seguido, foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo, jogou em altíssimo nível, fez gol, deu assistência, foi craque do jogo. E o Coutinho não consegue fazer 4 jogos seguidos. Nessa temporada ele faz 2 para 1. Faz 2 para 1. Ou por lesão, ou por incômodo muscular. Não consegue ter sequência, Edu. Isso o torcedor tem cobrado. Não, exato. E não dá para deixar também tudo na conta da garotada, né? O Zuccarelli, por exemplo, tem 18 anos. O jovem que tem entrado, tem mostrado serviço, né? Claro que não dá para colocar tudo nas costas dele. É um jogador ali que está ajudando bastante ali o Carille a compor ali o meio-campo vascaíno. Mas, sem dúvida, o Payet é quem tem que chamar a responsabilidade para ele, né? O Coutinho também é esse nome, né? Aí para ajudar o Carille. E o Verratti, claro, esse aí tá fazendo gols, pelo menos. Né? Continua colocando a bola na rede quando ela chega para ele, né? O que nem sempre é fácil. Com certeza. Agora, que o Vasco consiga apresentar o melhor repertório e vamos ver também se o Cláudio Caçapa não vai poupar titulares, né? Porque na quinta que vem tem o jogo da volta, a grande final da Recopa Sul-Americana, que nós vamos acompanhar aqui na Flash Score. E esse jogo do Campeonato Estadual também vai ter narração da Flash Score. Edu, grande abraço, hein? Valeu, Fábio. Abração a você, a todas, a todos e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Não esquece de deixar aquele seu like, comentar, compartilhar sempre com os amigos. E, claro, baixe o nosso aplicativo. Tá aqui na tela, bem o QR Code no cantinho. Na tela você escaneia, baixa o aplicativo, tem muita informação na palma da sua mão, porque Campeonato Estadual também é na Flash Score. Tchau, tchau.